Estamos aqui em mais um Neuro e Você, o canal aberto para desmistificar a neurologia. Bom, nós já sabemos que saúde não é a ausência de doença. E o conceito da Organização Mundial da Saúde sobre saúde mental seria um indivíduo capaz de perceber as suas próprias habilidades para poder ter uma vida boa, uma vida onde ele tem trabalho produtivo, onde ele é capaz de lidar com o estresse do dia a dia e inclusive contribuir para a sua comunidade. Hoje, para falar sobre saúde mental, com enfoque especial nas famílias que têm uma criança ou um adulto portador de necessidades especiais, eu trouxe a doutora Helena, que é uma psicóloga clínica, especialista em Ramantiers, especialista em aconselhamento, em psicologia pastoral, avaliação psicológica e mestre em teologia. Obrigada, doutora Helena, por poder vir e contribuir aqui para o nosso canal. Obrigada, foi um prazer. Bom, eu quero saber quais são os impactos emocionais em uma família quando nasce uma criança com necessidade especial. Olha, geralmente é um sofrimento psíquico muito grande, né? Todos da família são afetados, então o pai, a mãe e cada um dos filhos recebe um choque emocional, porque passa por um momento de crise, né? E eu diria que esse choque é o início de um caminho de muito sofrimento, de muita elaboração psíquica e aprendizado. Então, o primeiro impacto acontece com o diagnóstico, né? Que assim, todo pai, toda mãe sonha em um filho idealizado, que é lindo, perfeito, maravilhoso, e de repente o filho real é muito diferente do filho ideal. E isso gera um luto e um sofrimento psíquico muito grande. Com certeza. Inclusive, para a gente poder fazer o diagnóstico de uma doença neurológica, a gente tem que ter uma fineza para falar para esses pais. Porque é muito difícil, acho que depois que a gente se torna mãe, a gente percebe, né? É muito difícil a gente receber um diagnóstico, por mais simples que seja, por mais que seja um bom prognóstico, é muito complexo, né? E como é que esse fato repercute nos irmãos dessa família, nos irmãos, assim, ditos normais? Olha, não é menor o impacto emocional. E eu diria que quanto mais velho for esse irmão, maior o impacto emocional. Porque para a criança com necessidades especiais, ele já nasce naquela situação, naquela condição, e para ele é muito tranquilo. Isso só vai entrar num certo, né, desequilíbrio emocional, um choque, quando ele se vê diante da sociedade. No caso, quando ele for entrar na escolinha, aí ele vai começar a perceber. Mas para os irmãos, especialmente os mais velhos, existe um impacto muito grande, porque assim, entra a questão de que não é um irmão próximo, parecido com o irmãozinho dos amigos, é um irmãozinho diferente dos primos, né? E eu diria que nesse momento é fundamental, assim como para dar o diagnóstico para a família, né, o profissional da saúde precisa ter muita habilidade, os pais precisam realmente ter muita habilidade nesse momento para passar a informação para o filho dito normal. Porque dependendo do modo como essa informação for passada, né, podemos dizer que é a ótica que esse irmão vai ter do irmãozinho para o resto da vida. Então, se os pais não conseguirem elaborar esse sofrimento, né, segurarem o luto, a tristeza e mostrar com olhos positivos a situação, né, do melhor modo possível, entendendo que estamos diante de uma crise familiar. Mas conseguir fazer isso, esses irmãos vão ter olhos muito mais positivos em relação àquela dificuldade do irmãozinho do que, né, aqueles pais que às vezes não peneiram muito e o irmãozinho se vê numa situação muito complicada, né? Realmente entra assim, meu Deus, então meu irmão é o quê? Né? Isso pesa muito. Então, tanto a aceitação quanto a rejeição cabe muito aos pais no modo como passa a informação para o filho dito normal. Porque os pais têm que elaborar bem para poder passar isso para os seus outros filhos, né? Eu acredito mesmo que se os pais não elaboram bem, se é uma desestrutura muito grande, os filhos sofrem mais. Eu concordo plenamente. Na minha clínica, quando uma família chega trazendo uma criança assim, portadora de necessidades especiais, a gente vê uma polarização no sentimento dessas famílias, né? Na clínica psicológica, como é que você vê isso? É exatamente assim. Na verdade, existem dois polos e uma série de nuances que vêm sempre acompanhando essas famílias. Então, inicialmente, podemos esperar, né, na verdade, assim, como são dois polos, pode acontecer dessa família aceitar, né, no quesito de que, assim, eu amo tanto esse bebê, que é o meu filho, independente da necessidade que ele tenha,
né? Eu amo muito ele. Então a aceitação passa também para aquela coisa, eu vou estudar muito para ajudar ele do melhor modo possível. A aceitação passa, eu vou fazer o que eu posso, né, para ele ter uma certa autonomia, né, inclusive financeira. Né? Muitas crianças elas podem ser auxiliadas financeiramente pelo Estado, mas esse é um movimento que a família tem que fazer, claro. Né? E não os irmãos, e não no futuro. Acho que é uma questão de pai e mãe, né, correr atrás de tudo que pode fazer para auxiliar do melhor modo possível aquela criança, né, se desenvolver a potencialidade máxima dentro da dificuldade dele. E buscando profissionais, enfim, tudo isso é aceitação. Mas existe um outro polo muito pesado emocionalmente, muito sofrido, que é a rejeição, né, que vai também, como eu falei, nuances. Desde um pai e uma mãe que não conseguem interagir afetivamente com esse bebê, né, agem mecanicamente, no dar banho, no alimentar, né? Não tem uma troca afetiva por conta da tamanha rejeição, até aqueles que realmente, né, chegam a ter sentimentos assim de total nojo, né, raiva, né, hostilidade, demonstra afetividade e amor pelo filho dito normal. E o bebezinho especial, né, não há isso, há uma total rejeição até a criança. Isso gera também muito sofrimento para os pais. É fundamental que os pais, se vendo nessa situação, busquem ajuda. O que a gente não pode esquecer é que a gente está falando do ser humano, né? Então, todo ser humano, ele às vezes se encontra numa posição de rejeição por uma situação ou outra, de raiva. Antes de ser pai ou mãe, nós somos humanos, né? Mas aí eu acho que entra realmente a maturidade emocional para buscar ajuda. Exatamente. Uma ajuda psicológica, porque isso é fundamental para você poder reestruturar essa família. E se a gente focar nas emoções dos irmãos da criança especial, quais são os sentimentos que a gente pode esperar nesses irmãozinhos? Olha, doutora Helena, quando chega, né, no consultório psicológico, o sofrimento já é muito intenso. Então imagina na cabeça de uma criança, assim, o que mais prevalece é a sensação de ser rejeitado. Né? Então assim, poxa, todo o amor, toda a atenção, todo o cuidado dos meus pais é direcionado para esse bebê. Claro. Né? Até então, porque a mãe sai para fazer físio, para fazer fono, para fazer TO. O tempo todo a mãe tá com a criança, ou o pai tá com a criança especial, e o outro maninho fica em casa. Exatamente. Então a vida da família gira em torno de um filho. Para os outros filhos isso é muito complicado, né? Porque eles não têm ainda o entendimento de que é necessário. Então eu entendo assim, que vem, né, na clínica psicológica crianças e jovens até, né, com sentimentos de raiva, né, sentimentos de inveja até pelo problema do irmãozinho, falar, poxa, eu sou normal, mas eu não sou amado, eu queria ser como ele, né, muita vergonha, porque às vezes assim, ele fala, mas como é que eu vou apresentar meu irmão ou minha irmãzinha para os meus amigos? Né? Então até finjo que não existe um irmão na minha vida para não ter que apresentar. Tudo isso gera muita culpa, né? Muito ressentimento, e essas crianças e jovens tendem a se tornar muito vulneráveis emocionalmente. Né? Inclusive assim, há casos muito drásticos em que esses irmãos têm até ideação suicida. Que eles pensam, poxa, mas a família está completa, está perfeita, com meu pai e minha mãe e o meu irmão, que tem essa dificuldade. Né? Então eu estou sobrando nessa família. E inclusive também ideação suicida por pensar assim, poxa, mas como é que vai ser meu futuro? Né? Então eu vou ter que abrir mão dos meus sonhos, dos meus desejos para cuidar do meu irmão. Então tudo isso entra muito no psiquismo, é muito determinante até para o futuro dessa criança, desse jovem, e precisa de cuidado, precisa de auxílio. Com certeza. E para finalizarmos, quais são as dicas que você dá para os pais que têm crianças especiais e crianças ditas normais em casa? Bom, até como estávamos conversando, né, antes da gravação, todos os filhos, para cada pai, para cada mãe, é especial. Mas muitas vezes os pais não conseguem demonstrar, né, e nem verbalizar para o filho, que é dito normal, né, a importância que ele tem na vida desse pai e dessa mãe. Então a primeira dica, eu acho que assim, a mais importante de todas, é demonstre e verbalize o quanto você ama o seu filho, que para você ele é muito especial, cada um dos seus filhos é muito especial. E demonstre, né, assim, entrando na vida do teu filho. Né, uma outra dica que eu deixaria também é assim, permita que teu filho abra o coração com você. Né, isso é fundamental. Muitas vezes assim, o pai e a mãe estão tão machucados, tanto sofrimento,
que realmente eles não conseguem tolerar o filho, né, falar que está triste por causa do irmão, está chateado, fazer as perguntas dos porquês. Sim. Então, típico e normal de toda criança, mas às vezes os pais não conseguem tolerar isso. Então, acaba que fecha a porta de diálogo, que é fundamental para a saúde mental do seu filho. Né? Se você quer um filho saudável, equilibrado, você tem que ouvir tudo, o lado bom e o lado ruim. Né? Se você não tolera isso, busque ajuda. Né? Um profissional, uma psicóloga, é fundamental nesse momento, porque é uma crise, é um momento, vai passar. Outra dica que eu daria também é para os pais terem tempo de qualidade com os filhos. Né? Isso é fundamental. Então, assim, olha, imagina, né, você, uma criança, vendo teu pai e tua mãe sair todo dia com aquele irmãozinho especial, né, indo procurar profissionais, né, vivendo ali ao redor dele. E a criança pensa, mas e eu? Então, assim, tira um tempo para uma vez na semana, vai assistir teu filho jogar bola, vai assistir sua filhinha, né, numa aula de balé. Né, tenha tempo de qualidade, que às vezes é uma coisa muito simples, não precisa realmente de uma questão financeira. Não, é assim, eu tenho que todo dia comprar pão, vai a pé, pega na mão do teu filho, vão conversando, vão rindo, vão perguntando, e aí? E aquela professora chata que você me falou, né? Sim. E aqueles amiguinhos lá, como é que tá? O que aconteceu no jogo de ontem? Né? Entra na vida do teu filho, porque isso é terapêutico, ele vai falar, poxa vida, meu pai se importa, meu pai até lembra o nome do meu amiguinho. Né? Quantas crianças não chegam tão machucadas e falam, doutora, meu pai não sabe nada da minha vida. Né? Não sabe o nome do meu amiguinho, não sabe que ano que eu estou na escola. É verdade. Isso dá muita tristeza, muita mágoa. E por último, eu diria assim, olha, cuide da sua família do melhor modo possível, né? Promova o diálogo, a aceitação. Algo que eu acho muito danoso e que chega muito é assim, muitas vezes os pais não permitem que os filhos ditos normais verbalizem os problemas. O filho começa a falar das suas queixas, o pai fala, não, pode parar, você tem que ser feliz, olha o seu irmão. Isso é muito triste, porque é natural a condição humana, todos temos problemas, temos dificuldades, temos dilemas. Né? E nosso sofrimento é sempre o pior, né? Claro. Porque é nosso. Uhum. Então, assim, se o pai e a mãe conseguirem entrar na vida dessa criança, né, sem julgar, sem impedir o diálogo, né, ouvir isso, né, e ter esses olhos amorosos, para falar, é verdade, isso é ruim, mas e aí? Sabe o que eu fiz na sua idade? Né? Ter essa troca afetiva. Com certeza, todas as famílias, independente da condição dos filhos, ditos normais ou não, né, vai ter ali um espaço de qualidade de vida e saúde emocional. Que ótimo, obrigada por ter vindo. Vou chamá-lo outras vezes, eu acho que isso tem muito espaço, eu acho que as famílias não estão sabendo ser orientadas, as famílias muitas vezes ficam perdidas, né? Então eu acho legal você vir e falar sobre família, sobre os filhos não doentes, sobre os filhos ditos normais, porque a gente esquece mesmo deles, né? Bom, muito obrigada. Obrigada a você. Por favor, qualquer dúvida, sugestão, entre em contato conosco.